Você sabe por que parece tão desafiador fazer o desenvolvimento de liderança aí na sua empresa? É que alguns pilares do desenvolvimento de líderes, eles acabam esquecidos. Então, líderes prósperos, nosso tema de hoje é desenvolvimento de líderes. Como fazer o desenvolvimento de liderança nas empresas? Bom, eu quero contar para vocês nesse vídeo quais são esses pilares que ficam esquecidos, porque assim, ó, muita coisa mudou na liderança, né? E muita coisa mudou no desenvolvimento de liderança. Então, hoje os líderes precisam de novos conceitos, novas ferramentas, novas estratégias para gerenciar as pessoas no trabalho, em especial as pessoas das gerações Y e Z. Então, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais, e vou te contar tudo sobre o desenvolvimento de líderes e da liderança logo depois da vinheta. O primeiro aspecto que eu queria conversar aqui com vocês sobre o desenvolvimento de líderes é que, para ver o desenvolvimento de líderes, é necessário que haja uma ampliação do nível de consciência dessas pessoas. Bom, eu trabalho a vida inteira por isso, né? Esse é o meu propósito de vida. E Albert Einstein tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então, assim, ó, muitos líderes querem que o mundo permaneça sempre igual. Quando a gente fala das gerações Y e Z, por exemplo, muitos líderes me dizem assim: é só eles se comportarem como nós nos comportamos nas gerações anteriores que tá tudo certo, porque nós estamos certos e eles estão errados. Então, basta eles obedecerem, basta eles fazerem o que a gente fala, basta eles esquecerem de pensar que tá tudo certo, né? Gente, esse tempo da liderança já passou. E quando a gente fala de ampliar o nível de consciência, ampliar o olhar, a gente está falando de líderes que pensam cada vez no sistema como um todo, cada vez mais no planeta, cada vez mais na empresa, cada vez menos no seu umbigo, no seu ego, né? Então, a gente precisa mudar de uma situação de ecosystem, né? Então, um sistema baseado no ego, para ecosystem, que é um sistema baseado na ecologia, no sistema como um todo, né? Então, cada vez mais a gente vai precisar que os líderes ampliem o olhar. E se os programas de desenvolvimento de liderança não ajudarem a fazer isso, se forem simplesmente um conjunto de ferramentas que uma não conversa com a outra, que muitas vezes estão desatualizadas, não vai funcionar na prática, né? Então a gente precisa que os projetos de desenvolvimento de liderança efetivamente tragam soluções práticas e concretas para os líderes das nossas empresas. E foi pensando nisso que eu lancei no mês de outubro o LGE Synchrony, o nosso curso online Liderança de Gerações Engajadas da Synchrony, onde eu reuni uma série de ferramentas com base na minha experiência internacional no desenvolvimento de liderança, porque, como vocês sabem, eu já trabalhei em vários continentes com esse assunto. E é a minha paixão de vida fazer isso, então eu estudo todos os dias o assunto, eu estudo todos os dias pessoas, porque realmente esse assunto é muito encantador para mim. E no LGE Synchrony eu reuni as melhores práticas, as melhores ferramentas que vão ajudar os líderes a resolverem as questões práticas do dia a dia e, ao mesmo tempo, começarem a ampliar o seu olhar, o seu nível de consciência. E eu tenho uma excelente notícia: o LGE Synchrony está na Black November. Isso mesmo. Nós resolvemos dar essa oportunidade, que vai durar por pouco tempo, então aproveitem, para mais pessoas poderem entrar no programa e ter acesso a essas ferramentas que têm sido tão importantes para tantas empresas. Então, gente, o LGE Synchrony está com 50% de desconto nessa Black November e você pode parcelar esse valor, que já é pequenininho, em até 12 vezes. Então, lá na plataforma tem as condições de parcelamento, tá bom?
Então, eu tô até emocionado de falar isso, né? Porque era um sonho que eu tinha, assim, de... Comecei com o canal do YouTube para compartilhar conhecimento com muito mais pessoas. Só que qual que é a diferença, né? Quando você entra num programa de treinamento, você tem acesso a um conteúdo muito mais aprofundado do que a gente tem aqui. E aqui no YouTube eu não consigo trazer ferramentas para vocês, né? Então é como se aqui no YouTube eu falasse o que precisa ser feito, no LGS Synchrony eu mostro como fazer. Então vale muito a pena, tá? O acesso é por um ano, então assim, ai, Deise, eu não quero mais fazer programa nenhum, estudar mais nada esse ano. Não tem problema, você vai ter acesso por um ano. Então você vai poder assistir e reassistir as aulas depois das férias. Então eu vou deixar o link na descrição nos comentários desse vídeo e eu tô te esperando dentro do LGS Synchrony. Bom, para a gente conseguir o desenvolvimento dos líderes, nós precisamos também focar na capacidade de construir visões de futuro. Lógico que eu ia falar das visões de futuro, né? Porque o que eu vejo na maior parte das empresas? As pessoas vão para o trabalho apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio, e elas não estão construindo um sonho, não estão construindo um sonho que é o sonho delas, né? Elas não estão construindo o futuro, elas estão reagindo ao presente ou ao passado, porque os problemas estão sempre no presente ou no passado, né? Não existem problemas futuros na realidade, né? Então, assim, ó, as visões de futuro, elas nos ajudam a manter o nosso foco quando o mundo parece ser imprevisível. Então, muitos líderes estão reagindo ao que parece ser a imprevisibilidade do mundo, né? Quando se a sua empresa tiver uma visão de futuro clara, os líderes vão começar todos a remar para o mesmo lado e a possibilidade de construção dessa visão de futuro é muito maior do que todo mundo se debatendo, tentando manter uma falsa estabilidade, né? Porque a gente sabe que a estabilidade é uma ilusão, né? Bom, e assim, ó, a física quântica já comprovou que tudo que a gente foca o nosso olhar, foca a nossa atenção, isso se expande. Então, se a gente tiver como foco a nossa visão de futuro, nosso futuro desejado, esta visão se expande. Gente, eu adoro esse assunto, vocês sabem disso, porque são as visões de futuro que movem o mundo. E por falar em visão, visão de futuro, vamos falar também de visão sistêmica? Sim, porque a visão sistêmica ela é extremamente importante para líderes. Porque assim, ó, é impossível numa empresa que cada líder vá pensar isoladamente numa solução para a sua área, por exemplo. Então eu vendo na área comercial e não me importo como a produção vai produzir, ou como a logística vai entregar, ou como a área de suprimentos vai conseguir lá os materiais necessários para a produção, né? Então, assim, cada vez mais a gente precisa de visão sistêmica, né? E eu deixei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Visão sistêmica na empresa. O que é? Vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. Como vai o desenvolvimento de líderes aí na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, para desenvolver a liderança, a gente vai precisar ter foco na atitude dos líderes, porque é essencial nos dias atuais que líderes se sintam bem em ambientes de mudanças radicais e de alta instabilidade. Porque antigamente a gente tinha certeza de muitas coisas, né? As pessoas tinham certeza, por exemplo, que elas iam entrar numa empresa muito jovens e iam sair desta mesma empresa aposentadas, né? Então o mundo mudou muito, né? Os valores sociais mudaram, né? A internacionalização das empresas veio para ficar, né? Inclusive o LGS Synchrony está sendo vendido já em 188 países. Então, se você está me assistindo e você não é do Brasil, você também pode comprar aí no seu país, provavelmente. Basta você ir lá
no checkout da Hotmart e verificar se o seu país está ali na lista e você pode, inclusive, comprar com a sua moeda local, né? Olha que incrível isso, né? Eu comecei a pensar na internacionalização da Synchrony quando eu fui fazer um anúncio no Google ou no LinkedIn, não lembro, e daí eu abri assim, dizia local, né, do anúncio. Aí eu abri, coloquei Joinville, aí perguntou, Joinville no Brasil ou Joinville na França, né? Aí eu pensei, gente, eu posso fazer um anúncio para a França do meu computador de casa, né? Sem sair de casa. Isso é incrível demais, né? Mas voltando à atitude dos líderes, então assim, ó, nós precisamos de líderes que consigam se sentir bem nesse ambiente de tantas mudanças e tantas mudanças tecnológicas, né? E o que, que vai fazer a gente se manter centrado quando tudo está girando e tudo parece o caos? O nosso propósito de vida, então a gente precisa trabalhar isso nos programas de desenvolvimento de liderança, programas que foquem no propósito de vida desse líder e ele deve verificar se está dentro do propósito de vida dele gerenciar pessoas. Porque se o líder quiser ser líder por status, porque o salário é mais alto, porque ele vai ganhar um carro da empresa, não vai funcionar. Né? Então, é o nosso propósito de vida que nos dá o centramento necessário para enfrentar as turbulências do caminho, porque elas virão, sem dúvida nenhuma, né? E além disso, a gente precisa ter líderes com bons valores, né? Então, esse tempo de dar um jeitinho, de enganar as pessoas, gente, já passou também, né? Então, assim, não é legal, não recomendo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Se esses líderes que estão nos cargos de liderança têm valores pessoais que estejam em consonância com os valores da empresa, né? Com os valores que a empresa quer desenvolver. Bom, e eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo falando justamente sobre o propósito de uma empresa, né? Então o artigo se chama Propósito de uma Empresa, o que é e para que serve? Lógico que você precisa ler esse artigo, né? Então eu vou deixar o link na descrição dos comentários desse vídeo e eu queria te lembrar que lá no blog da Synchrony a gente tem outros materiais em synchronyconsultoria.com.br. Já estou esperando a sua visita por lá. Bom, antes da nossa próxima orientação, eu queria te perguntar se você já segue a Synchrony nas redes sociais. Então vai lá nas grandes redes sociais, busca por Synchrony Consultoria e passa a ser um seguidor da Synchrony. Bom, uma outra dimensão que é esquecida no desenvolvimento de liderança é o seguinte: para desenvolver líderes é necessário trabalhar a inteligência emocional e a resiliência. Se a gente está falando que o mundo está mudando muito rápido, que a gente não tem mais certeza de quase nada, né? Só de valores fundamentais como justiça, honestidade, amor, paz, né? Mas o resto, né, a gente não consegue mais controlar, né? A gente pode ter um controle interno e lembrando, tudo que a gente foca se expande na nossa vida e na nossa empresa. Então, se a gente focar em coisas boas, a tendência é que a gente receba coisas boas, né? Mas por que a inteligência emocional é tão importante? Porque num mundo de alta turbulência, os nossos líderes vão precisar cada vez mais equilibrar a emoção e a razão. Então, assim, ó, não dá mais para tomar decisões impulsivas que tem como combustível unicamente uma emoção como a raiva, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter esse centramento. E o que é inteligência emocional? É justamente a capacidade que a gente deve ter de conseguir gerenciar as nossas emoções. E a resiliência é a capacidade que a gente deve ter de se recuperar rapidamente das pancadas que a gente vai levar na nossa vida, na nossa carreira. Então, por mais, gente, que a gente tenha visão de futuro, que a gente foque no que existe de positivo no sistema, as turbulências virão. E o que a gente vai fazer quando as turbulências vierem? A gente vai utilizar a nossa resiliência para a gente conseguir se manter centrado no meio do caos, certo? Então, a resiliência é uma competência extremamente importante para a liderança
e que muitas vezes é negligenciada pelas organizações. Bom, e esse assunto é tão interessante que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a Gisele Bündchen, que está aí nos noticiários, né, em virtude da gravidez. Gente, a Gisele Bündchen tem uma história de resiliência que até me arrepia. É incrível a história dela. Então, eu tenho um vídeo nesse canal chamado Resiliência e Positividade, a história de Gisele Bündchen. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo, porque você precisa assistir, já mostra para os líderes aí na sua empresa, já põe no grupo de WhatsApp de todo mundo, porque assim, ó, a Gisele Bündchen traz lições de liderança que são inesquecíveis. Assiste lá e depois você me conta aqui nos comentários ou nos comentários daquele vídeo que você achou. Bom, agora eu quero te perguntar se você já é membro do Clube da Synchrony no YouTube. A gente tem um clube, eu gosto muito dos membros do clube, e você pode descobrir como participar clicando aqui abaixo em Seja Membro. Tem um botão aqui com todas as informações. Bom, a minha próxima orientação é o seguinte: para fazer o desenvolvimento de liderança, você precisa de um programa que tenha ferramentas atualizadas e conectadas com o futuro. E com tudo isso que a gente falou aqui, né? Então, eu vejo nas minhas andanças por aí que tem muitos líderes que utilizam práticas da Revolução Industrial. E não é brincadeira isso. Eu entro nas empresas e vejo, essa aqui está no século XVIII, essa aqui está no século XIX, né? Então isso é muito complicado. Por quê? Porque as práticas de gestão de pessoas foram sendo passadas de geração em geração e ficaram completamente desatualizadas, né? E eu sempre brinco o seguinte, né? De gestão de pessoas todo mundo entende, sem ter lido um livro, sem ter feito um curso, sem ter estudado nada, né? Gente, isso traz enormes prejuízos para as organizações, né? Porque isso vai gerar uma rotatividade desnecessária, uma falta de atratividade para os jovens, né, em relação a empregos na CLT, o que não precisaria ser assim, né? Então a gente tem toda uma questão que traz prejuízo financeiro e inclusive coloca a sustentabilidade e o futuro da empresa em risco. Por isso, eu resolvi criar o LGE Synchrony, como eu falei para vocês, porque neste programa eu reuni as ferramentas mais atualizadas e falando das gerações Y e Z, que são os nossos sucessores, né? Então, gente, está na Black November, aproveita, faz o programa, anota, vai lá, estuda de verdade, coloque em prática na sua equipe, coloque em prática na sua empresa e você vai ver os resultados aparecendo, né? Então, gente, liderar pessoas é um exercício de vida, é um exercício extraordinário. Só que se você não tiver as ferramentas certas, você vai achar que é um problema, né? Então, assim, você tem que ter acesso às ferramentas certas e também colocá-las em prática para ter um bom resultado, sem dúvida nenhuma, né? Gente, essa oferta do LGE Synchrony tá tão boa que nem eu acredito que eu fiz, entendeu? Não acredito, pela qualidade do material que tá lá, que é um padrão internacional, já está à venda em 188 países. Então entra lá, clica aqui no link para você conhecer e para você ver do que se trata, que tá incrível demais, né? Lembrando que as vagas são limitadas e essa oferta pode sair do ar a qualquer momento. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. E aí, como vai o desenvolvimento de liderança na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima.